Olá, que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Qual seria a primeira coisa que você faria caso uma instituição oficial de algum país fosse a público e afirmasse que existe vida alienígena? Você sabe que eu fiquei pensando nessa pergunta? O que eu faria, hein? Bom, eu sou mais tranquilo e eu acho que esperaria pela manifestação dos ETs para então saber o que fazer. Eu sei, pode parecer uma pergunta estranha, mas funcionários do Banco da Inglaterra estão considerando essa possibilidade real e afirmam: nós temos que ter um plano de contenção para nos preparar. Do contrário, o pior acontecerá. Cada vez mais, pessoas de cargos importantes estão começando a falar sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Parece até uma ação orquestrada, né? Geralmente são os Estados Unidos que estão sempre no centro da polêmica. Lá em 2021, por exemplo, um relatório do governo americano sobre OVNI citava que várias naves não identificadas foram avistadas sobrevoando o solo americano. Contudo, nada foi confirmado. Naquele mesmo ano, o ex-presidente Barack Obama chegou até mesmo a se pronunciar, dizendo que a verdade é, e eu estou falando sério, que existem imagens de objetos no céu que não sabemos exatamente o que são e não conseguimos explicar como eles se moveram nem as suas trajetórias. Elas não tinham trajetórias facilmente explicáveis. Acho que as pessoas ainda estão levando isso a sério e tentando investigar e descobrir o que são, mas não tenho nada a relatar a vocês hoje. Obama não foi o único presidente americano a comentar sobre essa possibilidade. Atualmente, Donald Trump chegou até mesmo a prometer que irá liberar os arquivos sobre OVNIs para a mídia. E esse é o problema. Por trás de toda essa história, conectando OVNIs com o Banco da Inglaterra, há um nome importante: Alan McCall. Formada em Cambridge, Helen atuou durante anos como analista sênior em segurança financeira do Banco Central do Reino Unido. A missão dela era sempre estar um passo à frente dos imprevistos, preparando o banco para lidar com eventos que poderiam impactar toda a economia. Helen deixou o banco em 2012 e, desde então, vem trabalhando em gestão de patrimônio e tecnologia financeira. Mesmo não fazendo mais parte da equipe de funcionários, isso não a impediu de, em janeiro de 2026, enviar uma carta a Andrew Bailey, o atual governador do Banco da Inglaterra. Nessa carta, Ellen dizia: o governo dos Estados Unidos está em meio a um processo para desclassificar e divulgar informações sobre a existência de uma inteligência humana tecnologicamente avançada, conhecida como WAP. É perfeitamente possível que a liderança governamental e seus bancos centrais não tenham sido devidamente informados sobre o assunto. A divulgação de informações sobre WAPs provavelmente provocará um choque ontológico e respostas psicológicas com consequências materiais. A preocupação dela aqui está voltada totalmente para o mercado financeiro e o que aconteceria com a economia global, caso algum dia o governo dos Estados Unidos divulgue a informação de que não estamos sozinhos no universo. Então, novamente, eu te pergunto: qual seria a primeira coisa que você faria caso fosse confirmado que há vida alienígena? Para Helen, o cenário seria de euforia mundial. Os preços iriam despencar. Haveria uma corrida por investimentos considerados seguros, como o ouro e outros metais preciosos. Até mesmo a corrida para as moedas digitais, como o Bitcoin, é algo esperado, principalmente no momento no qual as pessoas irão começar a questionar o governo e perderão a confiança em praticamente todo o sistema financeiro. Ainda na carta de Helen, ela afirma: se houver um anúncio oficial e nos forem apresentadas provas muito claras que ninguém contestará, eu diria que em questão de horas haverá total instabilidade financeira. Se os bancos começarem a falir, o sistema de pagamentos entrará em colapso e haverá tumultos nas ruas porque as pessoas não conseguirão abastecer os seus carros ou comprar comida no supermercado. Bem, olhando assim, pode até parecer loucura, né? Mas por que não se preparar para esse cenário? Sempre que falamos sobre a vida extraterrestre, normalmente nós ignoramos qual o impacto de uma revelação dessas na economia mundial.
Mas esse é justamente o trabalho de Helen. Ela precisa estar um passo à frente de tudo, sempre se preparando para o pior cenário, mesmo que esse cenário seja quase um filme de Hollywood. De acordo com ela, tudo começou quando ela leu um artigo científico intitulado Objetos Voadores Não Identificados na Antiguidade Clássica. Esse é um artigo publicado em 2007, escrito pelo astrônomo e cientista Dr. Richard Stothers e publicado pela própria NASA. Foi nesse momento que ela percebeu que os aliens não eram apenas algo dos filmes de Hollywood, mas também eram estudos a sério por grandes cientistas. Isso despertou nela um alerta e uma preocupação do que fazer, levando em conta o cenário alienígena. Atualmente, ela escreveu um capítulo sobre esse assunto para um livro que será publicado em breve. Além disso, desde que se pronunciou, ela vem recebendo vários convites para participar de podcasts especializados em OVNIs. Ela tem rejeitado todos. Sobre isso, ela comenta que toda a comunidade ufológica é um pouco como o Velho Oeste. Não é preciso convencer as pessoas que já sabem que isso é real de que é real. O que eu preciso fazer é tentar ajudar a informar o pessoal do governo. Ao que tudo indica, cada vez mais o pessoal do governo vem prestando mais atenção nesse tipo de assunto. Em 2025 foi ao ar o documentário americano A Era do Desacobertamento, que reúne diversas entrevistas com oficiais de alta patente do Exército e Aeronáutica Americana, além de vários políticos influentes dos Estados Unidos, como Marco Rubio, o atual secretário de Estado dos Estados Unidos. O documentário é narrado por Luis Elizondo, um ex-funcionário do Pentágono que teve participação direta no Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, mas que renunciou em 2017 justamente por alegar que o governo norte-americano estaria escondendo informações importantes do público. O filme foi feito totalmente em segredo, justamente para preservar a identidade de várias pessoas que prestaram seus depoimentos. Dentre eles, os de pessoas que tiveram envolvimento direto com o programa do governo sobre aliens. Há também a menção a um fato que remete justamente ao que Helen McCall vem nos alertando. No documentário, Hal Puthoff, físico e pesquisador de OVNIs, revela que o governo de George W. Bush convocou vários especialistas sobre OVNIs e extraterrestres no início dos anos 2000, sendo que a missão deles era avaliar todos os impactos na humanidade caso algum dia o governo revelasse que não estamos sozinhos no universo. Bem, cultura humana, religiões, mercado financeiro, tudo foi levado em consideração, pesando aspectos positivos e negativos. O resultado? Bem, os analistas chegaram à conclusão de que as consequências negativas seriam muito maiores do que as positivas. E desde então, eles nunca mais tocaram no assunto. Caso o governo dos Estados Unidos decida vir a público revelar alguma informação confidencial que só eles possuem, todos os outros governos serão pegos de surpresa, tendo de se adaptar ao que quer que seja revelado. É justamente esse o medo de Helen, e pelo que ela vem alertando o Banco da Inglaterra. Mas isso também nos faz perguntar: o que o Banco da Inglaterra poderia fazer? Caso esse cenário realmente venha a acontecer algum dia, o impacto principal seria psicológico e financeiro. A missão do Banco Central seria evitar o colapso financeiro e o pânico econômico, pois o risco imediato não seriam os aliens, mas sim a reação humana. Faz sentido porque, se as pessoas acreditarem que o mundo vai acabar, que os governos perderam o controle e que o dinheiro não tem mais nenhum valor, então, claro, a economia para. Para evitar esse cenário, o Banco Central atuaria com comunicação coordenada com o governo, mensagens de continuidade e garantia de funcionamento do sistema financeiro. De imediato, o que o banco poderia fazer seria aplicar um limite temporário de saque, uma garantia pública reforçada de depósitos. Exatamente o que fez durante a pandemia de Covid-19, porém aqui numa escala muito maior.
Para evitar que a bolsa despencasse para estabilizar os mercados financeiros, o melhor seria atuar em conjunto com outros bancos, como o Banco Central Europeu, o Federal Reserve e o FMI. Agora, tudo claro, muda completamente dependendo do cenário em que estivermos. Porque, pense comigo, se for apenas confirmação de existência de vida extraterrestre, haverá um impacto moderado na economia, com os mercados se ajustando em pouco tempo. Se for uma presença próxima ou até mesmo uma comunicação, aí o impacto será mais alto e o pânico é esperado. No entanto, se estivermos falando de uma ameaça real à vida humana, nesse caso, o impacto será extremo e estaremos entrando em economia de guerra. Até o momento, o Banco da Inglaterra não se pronunciou sobre o caso, de modo que não sabemos se eles estão levando isso a sério ou não. Independente do quão absurdo tudo isso possa soar, é sempre melhor nos prepararmos para todos os cenários, mesmo que eles sejam de outro mundo, ou, na pior das hipóteses, do fim do mundo. Talvez a principal pergunta aqui não seja se isso vai acontecer, mas o que você fará quando acontecer. Bem, a julgar pela frequência com que esse tipo de informação tem surgido e da importância de quem está divulgando, pode ser que haja algo a caminho, ou que seja apenas uma cortina de fumaça para desviar nossa atenção de questões mais relevantes. Aguardemos.